Dando sequência, nós vamos fazer a leitura desta obra. Eu não vou ficar apresentando tanto o livro, porque vocês já sabem que esse vídeo é uma sequência da leitura e estudo, reflexões em cima dessa obra de Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Nós estamos na página 24 e continua ele. O ensino universal dos espíritos, como conjunto de ideias reveladoras, foi organizado por Allan Kardec, pesquisador, cientista, educador por excelência, a partir da observação dos efeitos em busca das causas. Investigou a origem, a natureza, o destino dos espíritos e das coisas, as substâncias e forças, relacionando as leis que regem o mundo físico e o espiritual, por meio do raciocínio, da lógica, da sensatez que lhe eram característicos. Ele era considerado o bom senso encarnado, né? Ensinou-nos a nada aceitar sem que o crivo da razão e do bom senso os balizasse, sob pena de repetirmos a fé dogmática e a impositiva do passado, comprometendo o pressuposto da doutrina libertadora. Numa época de um certo fanatismo religioso que vivemos, e não diria só hoje, né? Mas nós temos essa expressão ao longo da história. O dogmatismo é simplesmente uma imposição de que determinada coisa é assim e que você tem que acreditar naquilo. Que provas você tem de que aquilo é uma verdade? Não se tem. Simplesmente, o dogma é algo que você precisa acreditar. Alguém disse que era assim e ficou dado. Quando algo é criado, como a Igreja Católica criou o céu, o inferno, também criou um purgatório, criou agora nem me lembro mais, um limbo, né? Uma coisa assim. Ela própria criou e ela própria descria, ela própria diz que os padres têm que ser homens, então tira a mulher, não pode ordenar as mulheres, o padre é o representante de Deus, diz que Deus é Jesus. Então, são dogmas, você quer, você acredita. Agora, quando a gente traz o conhecimento, traz uma reflexão, promove ali um discernimento, né? Traz luz às coisas, nós vamos sair de um fanatismo religioso em que a gente não reflete, a gente fica preso naquela ideia por simplesmente acreditar. Alguém disse que é assim, então eu acredito e é assim, até que um dia nós sejamos esclarecidos e possamos perceber que não era como imaginávamos, que como nos foi dito. Por isso que nós precisamos estudar e não simplesmente ficar ouvindo o que alguém disse, né? Um pastor, um padre, um palestrante. Eu escuto lá a palestra de fulano. Estão escutando aqui? Então, vamos lá, vamos no livro, vamos ler, vamos estudar. Por isso que eu disse, tem que partir do estudo das obras de Kardec. Esse livro aqui, ele não substitui, foi o que eu disse no primeiro vídeo, e ele deve ser
estudado após o estudo das obras de Kardec. Eu trouxe porque eu quero estudar esse livro, né? Para mim é importante nesse momento. Eu intuí que eu precisava, várias vezes eu lembrava desse livro, falei, eu acho que está no momento e que eu consigo fazer articulação com as obras de Kardec. Então, vamos entender quem foi Kardec. É importante o que é o Espiritismo e ler também a Viagem Espírita, são obras que a gente pode conhecer. Quem foi Kardec e o que Kardec promoveu, né? Com o método de pesquisa, de estudo que ele aplicou para estudar as coisas imateriais. Então, ciência, filosofia e moral, e ele usa da observação dos efeitos para buscar causa, né? Foi o que nós lemos. Investigou a origem, natureza e destino dos espíritos, relacionou com as leis que regem o mundo físico e o espiritual, porque as leis que regem o mundo físico não são adequadas para estudar um objeto que não é físico. Nós precisamos de uma metodologia nova, nós precisamos de instrumentos novos para estudar algo que é novo. Se eu pegar uma régua, se eu pegar uma régua, uma fita métrica, um instrumento de medida, porque eu quero medir o espírito, mas eu não vejo o espírito, ele é imaterial, como que eu faço isso? Esses instrumentos que servem para estudar a matéria e as leis da matéria não se aplicam para estudar os espíritos, o que é de natureza espiritual. Então a gente precisa desenvolver isso. Kardec desenvolveu pelo raciocínio, pela lógica e pelo bom senso, né? A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Acredita-se porque se tem a certeza. E é só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec fala isso. Kardec, né, ele fala que a fé transporta montanhas, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Quando ele fala da fé, foi aquilo que nós falamos. Uma coisa é acreditar sem ter base, né? Sem ter o estudo, sem ter o entendimento, sem ter o discernimento, né? E outra é aquela fé raciocinada. Kardec trouxe para o estudo da doutrina espírita o conceito de fé raciocinada. É uma fé com base no conhecimento, na razão, no entendimento, e aquilo que conjuga, né, a crença, a fé. Então, nós temos uma convicção, uma certeza, né, genuína, que provém do Espírito, com o bom senso, com a lógica, com o conhecimento que a gente dispõe naquele momento, porque o conhecimento evolui, nós caminhamos para esse conceito, né,
de uma fé raciocinada, é de uma fé que está ancorada em algo que, de fato, sustenta aquela fé. Porque a gente não acredita que existe espírito, ou não acredita que exista Deus. A gente constata isso pelo bom senso de que Deus é, não é que ele existe, ele é, porque tudo que existe tem uma causa e uma causa inteligente. Por isso que o Livro dos Espíritos, questão número 1, diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Então, existe uma causa para todas essas coisas. Eu não sou capaz, enquanto um ser humano, de criar um corpo. Existe a reprodução humana e esse corpo se cria. A mulher gesta o filho dentro do seu ventre, mas não somos nós que criamos. E quando nós tentamos criar, nós não fazemos, o que nós fazemos é simplesmente coletar aquelas células, colocar num ambiente e tentar replicar o que ocorre dentro do ventre. Então nós não criamos nada nesse sentido. O que nós criamos é uma cocriação com Deus. Entender isso é conseguir raciocinar, a nossa fé raciocinada, e conseguir vislumbrar, porque nós não compreendemos Deus, nós não temos essa capacidade, mas vislumbrar a presença divina em nossas vidas através de tudo que nos acontece e de tudo que nós vemos. Principalmente o nosso contato com a natureza. É maravilhoso ver como esse planeta foi criado, né? Toda essa diversidade de seres vivos que estão aqui. E se eu sou capaz de fazer isso, Kardec diz, se a minha fé eu posso encarar face a face, né, com a razão, isso é para todas as épocas. Por essa razão, atendamos o que ela mesma nos recomenda: ler, absorver, assimilar os fragmentos de verdades que estão esparsos, construindo-os a unidade significativa, não negando o que ainda desconhecemos. Antes, investigando as causas e efeitos das leis em suas múltiplas manifestações. Buscamos, em meio aos fragmentos esparsos e organizados da codificação, a coesão e o sentido de unidade, visando ao entendimento de temas determinados. E a esse processo chamamos decodificação, isto é, interpretar e expandir os significados implícitos de tal forma que esses fragmentos, ao serem interrelacionados, sejam significativos na compreensão cada vez mais ampliada da síntese em questão. Allan Kardec e os demais estudiosos de sua época indicavam direta e indiretamente o caminho para futuros decodificadores, revelando a seriedade e a certeza do que buscavam. Faziam questão de assimilar que a obra não estava acabada, mas organizada em códigos. Aos homens de boa fé, aos homens de bem, seria atribuído o mistério de decodificarem em momento próprio o que não havia sido possível esclarecer naquela ocasião. Aqui ele vai fazer uma citação de Kardec na Revista Espírita, de abril de 1858, que eu vou ler aqui. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, 628. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz.
é preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. Nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem, ao ser humano, receber comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Não há para um homem estudioso nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há os germes das grandes verdades. E mais, né, no livro, na Revista Espírita, se por toda parte encontramos traços da doutrina espírita, em parte alguma a vemos completa. Tudo indica ter sido reservado à nossa época coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos, a fim de chegar-se à unidade de princípio através de um conjunto mais complexo. Jesus falou que não podia ainda, né, nos dizer todas as coisas. Nós não tínhamos capacidade para entender. É como tentar ensinar álgebra para uma criancinha de 2 anos. Nem 1 mais 1 igual a 2 é fácil de ensinar para a criancinha de 2 anos. Então Jesus nos transmitiu aquilo que nós tínhamos condições de aprender. Como ele próprio disse, né? Então temos lá o Espírito de Verdade nos dizendo: amai-vos e instruí-vos. Jesus começou pelo amor. Amai-vos, a lei do amor. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Ama a Deus. Deus é bom, né? Deus é um pai. É diferente do Deus de Moisés. E o que acontece que a gente ainda fica trazendo o evangelho do Velho Testamento, né, a lei mosaica para os dias de hoje, se a gente tem Jesus. Se Jesus veio nos ensinar, nos disse que ele não veio destruir a lei, mas aplicar, nós precisamos avançar um pouquinho, né? Nós precisamos olhar para o que Jesus falou, a mensagem de Jesus, e tentar aplicar. Jesus falou do amor. E muitos anos depois, Kardec aceita essa missão de receber as informações dos espíritos e o espírito de verdade coordenando para trazer mais conhecimento. Ainda assim, não se pode dizer todas as coisas, porque agora essa criancinha não tem mais 2 anos, essa criancinha já tem 5, ou então já está ali com 10, ela pode receber algum conhecimento, mas ainda assim, os conceitos mais complexos requerem uma mente capaz de compreender essa complexidade. Então, nós precisamos evoluir para termos essa capacidade de compreensão. Nós ainda não temos. Então, quando Kardec vem, faz a codificação, então ele faz a codificação, nós precisamos decodificar, nós precisamos entender essa mensagem. A mensagem de Jesus e a mensagem que os Espíritos trazem para aprofundar e trazer outros tantos conhecimentos. Tempos depois, Chico Xavier, como um grande médium, na pureza dessa mediunidade, nesse sentimento dele pela humanidade, o amor ao trabalho, o amor a cada um de nós, se entregou a essa missão, dedicou a sua vida e trouxe mais conhecimento vindo dos espíritos, principalmente nas obras de André Luiz, que ele
se fez um grande pesquisador no plano espiritual para trazer essas informações e vai se assim ampliando. Nós vamos explorando esse conteúdo, nós vamos alargando a nossa capacidade de compreender e de discernir, né? Vamos desenvolvendo a nossa fé raciocinada e a doutrina espírita, ela é a base. É como se a gente pensasse numa estrutura como um edifício, nós temos ali a sua fundação. Muita coisa ainda vai ser desenvolvida a partir dessa fundação. Nós temos que compreender a importância de estudarmos e desenvolvermos o nosso lado moral. Nós temos que começar. Ah, Márcia, mas nós já começamos. Será que a gente conseguiu entender os ensinamentos do Cristo? Será que a gente conseguiu compreender a mensagem de Jesus? Será que a gente está chamando Kardec? Tem aqueles que falam que o Kardec está ultrapassado. A gente não compreendeu Jesus, menos ainda os ensinamentos trazidos pelos espíritos que Kardec codificou. Não foi Kardec que escreveu. Não foi Kardec que criou essas coisas todas. Kardec simplesmente ele foi o cientista, o pensador, um professor cuidadoso que criou um método de trabalho, de pesquisa para trazer um conjunto de ensinamento. A doutrina não é fazer uma doutrinação das pessoas. Doutrina é um conjunto de conhecimento. Então, um conjunto de conhecimentos passados pelos espíritos para que a gente possa aprender e para que a gente possa pensar, nós possamos ter essa fé raciocinada, que nós possamos ter o equilíbrio entre o sentir, a nossa vontade, né? Quando nós falamos a vontade, o sentimento, né? O amor e o pensamento. Então, o caráter desse empreendimento será essencialmente educativo, elucidando a finalidade da vida, da existência na Terra e a nossa destinação. A primordial metodologia é o conhecimento de si mesmo, a promoção do ser e o despertar de sua consciência. Então, esse livro, falando, né, o despertar da consciência do átomo ao anjo, é um percurso bem grande. A gente está longe de ser um anjo, mas aqui ele traz essa reflexão de quando a gente começou, né, o nosso princípio inteligente começa no átomo e ele vai adiante até o anjo no sentido de um espírito agora perfeito, um espírito feliz, um espírito já evoluído. E a metodologia para isso é o autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo, né? Como que eu vou me conhecer? Eu preciso despertar a minha consciência. O espírito é um ser consciente. Só que ele começa simples e ignorante. Então, esse livro vai nos trazer essas reflexões. Nós vamos acompanhar aqui a construção desse raciocínio, né, desse entendimento pelo Sebastião Camargo. Nesse livro não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e de ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho. Somos forçados a nos contemplarmos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades.
para que não nos falhe o equilíbrio, a jornada redentora no rumo do porvir. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Essa citação está em André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Kardec advertiu na questão 33 do Livro dos Espíritos, em sua terceira edição, sobre as limitações que cada época acarreta para o desenvolvimento da plenitude. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. A natureza não dá saltos e faz-se mister respeitá-la. Kardec o sabia. Entretanto, há mais de um século da codificação, a ciência expandiu seus horizontes e a humanidade apresenta a relativa maturidade moral e espiritual. Há muito que investigar no já dito. Há muito para a gente conhecer e estudar naquilo que já foi trazido para nós. Foi o que eu falei. Nós não ainda compreendemos os ensinamentos de Jesus, não conseguimos ainda compreender os ensinamentos dos Espíritos, que está codificado na doutrina dos Espíritos, muito menos aplicar. Então, no que está dito, já está posto. Ainda vem André Luiz com seus ensinamentos, Joana de Ângeli, Humberto de Campos e tantos outros contribuindo. Hermínio de Miranda, tem muitos outros. O que a gente compreende disso tudo que já foi dito? Esse conhecimento trazido para nós. Então, há muito que investigar, de forma que a compreensão se dilate em âmbito proporcional ao desenvolvimento ora logrado. O desenvolvimento que eu tenho me acarreta uma capacidade de aprender, de assimilar, de conhecer, de aplicar aquilo que eu conheci. Então, está muito atrelada à minha condição, no meu desenvolvimento espiritual. Então, eu preciso me desenvolver espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Eu vou ampliando cada vez mais. Nós vamos encerrando essa etapa, esse nosso trechinho de hoje. E participe, coloque as suas considerações. E a gente se vê no próximo encontro.